Oi, gente, tudo bem? Saí da academia, tô toda descabelada, mas é o que tá tendo para hoje, tá? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo agora, faz o seguinte, volta, procura a playlist Trajetória de um Laudo e assiste do vídeo 1 até agora, onde eu tô dividindo com vocês como que tá sendo a minha busca por um laudo para o meu filho, né? Meu filho, ele tem 10 anos hoje, ele não... Ele tem dificuldades para ler, para escrever. E, e eu estou buscando esse laudo. E nesse vídeo eu quero dividir com vocês os passos que eu tive que percorrer, tá? Então, quando uma criança ela apresenta algum tipo de dificuldade, você vai notar essa dificuldade, porque a mãe ela tem essa habilidade de olhar para o filho e entender que tem alguma coisa errada, seja porque ele tem alguma estereotipia, ele chacoalha demais, você chama, ele não responde. Então a mãe ela precisa começar a eliminar as possibilidades. Então você chama a criança, não responde. O que você vai fazer? Você vai procurar fono, você vai fazer exames auditivos para ver se essa criança ela ouve bem, se a audição dela está perfeita, se tem algum problema. Depois você vai fazer exames para ver se a visão dela está funcionando, porque às vezes a criança ela não se adapta na escola ou ela não estuda, ela não gosta de estudar, ela tem dificuldade na escola simplesmente porque ela não enxerga. E como ela é criança, a criança ela tem muita dificuldade de verbalizar aquilo que ela sente, aquilo que ela está passando. Por quê? Porque ela é criança. Por isso que toda criança precisa de um adulto perto, um adulto responsável. Porque quem entende, quem já está com a formação cerebral madura, é o adulto, é a mãe, é o pai. Então você como mãe, você como pai, você precisa ter essa perspicácia de olhar e entender que tem alguma coisa errada, tá? Então já é chovendo molhado, crianças que brincam de uma forma atípica com brinquedos, então pega carrinho, ou ele separa por cor, ou ele coloca em linha. Entendam que isso, eu não passei por esse processo com meu filho, tá? Mas assim, ele se interessava desde muito bebê por brinquedos muito pequenos, só brinquedos pequenos. Então, Lego, por exemplo, no caso. Ele descobriu o Lego da irmã, mini Lego. Ele se apaixonou por aquilo, era só com aquilo que ele brincava. Poucos carrinhos ele tinha, mas ele brincava de uma forma normal. O que me acendeu o maior, assim, a maior lâmpada foi que ele precisava de movimento para falar, para raciocinar e para brincar. Então ele sempre estava se movimentando, né? Mas fora isso, ele falou no tempo certo, ele andou no tempo certo. E o que mais me pegou foi a questão da escola, da alfabetização, que ele não conseguia acompanhar. Mais um sinal para você olhar para a sua criança e entender o que está acontecendo. Geralmente, a professora e a escola, ela detecta isso, porque você como mãe, você não fica com a criança na sala de aula, mas a professora detecta, a diretora detecta, alguém da escola vai detectar e vai te chamar. Se a escola te chama, então aí você dá início já nisso daí, nessa busca. Por quê? Se você tem uma criança ali 3, 4 anos, 5 anos, ela está na fase de pré-alfabetização. A escola é mais para socialização, para brincadeira, para o lúdico. Outra coisa que você como mãe precisa entender é que a criança ela tem um período de amadurecimento, de preparo do corpo, do cérebro para a fase de alfabetização. Quando eu era criança, eu ia numa escola que tinha vários brinquedos, tinha piscina, tinha árvore, tinha balanço, tinha um monte de coisa. Você já se perguntou por que tem balanço na escola de criança pequena? Por que tem o parquinho? Depois de um tempo, eu casada, já mãe, né, já estava com a minha filha pequena, eu voltei na escolinha que eu fiz a pré-escola, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus do céu, como que as professoras deixavam a gente brincar nesses brinquedos? Porque são brinquedos altos, com 1,5 m, 1,70 m de distância do chão, 2 metros. E eu lembro que tinha um brinquedo que era uma forma de um feijão, assim, era uma laje em forma de feijão. E a gente brincava de boneca, pegava os brinquedos da brinquedoteca e brincava em cima dessa laje, no alto. Mas a brincadeira nossa mais legal não era brincar lá em cima. Nossa brincadeira, assim, top das galáxias era o quê? Esse feijão, essa laje em forma de feijão, ela tinha uma cerca em volta. A gente andava
pulava a cerca e andava pelo lado de fora. Se caísse para trás, morria. E as professoras deixavam a gente fazer isso. Eu lembro de eu brincar no balanço e o máximo que eu aguentava, a hora que estava muito alto, eu pulava e voava. A gente fazia competição de quem que voava 2, 3, 5 metros longe do balanço. E as professoras deixavam. Por que que elas deixavam? Eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu Deus, elas não têm nada na cabeça. Se a escola do seu filho não tem um parque, seu filho ele está entre 2 anos e 6 anos, e a escola do seu filho não tem um parque, considere mudá-lo de escola para uma escola que tem parque. Por quê? Toda essa movimentação, por que que tem aquele trepa-trepa que os pais e as mães têm ojeriza hoje em dia daquilo? Porque a criança ela precisa dessas mudanças de direção, desse balanço, da questão de você... Quando eu era criança eu olhava para aquele... Você sabe o que eu estou falando, né? Que é um monte de emaranhado assim, de cano que a gente vai subindo. Mesmo eu sendo criança, eu não entendia a lógica daquele brinquedo. Mas, mesmo não entendendo a lógica, eu lembro que cada dia que eu ia brincar naquilo, a gente inventava uma história, que lá no topo era a torre do castelo. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então, você mãe, você pai, você precisa entender que o seu filho ele precisa brincar. Principalmente do 0 aos 7 anos. Porque a brincadeira é o que vai preparar, vai maturar o cérebro do teu filho para o aprendizado. Andar de bicicleta, subir em pé de árvore, balançar, todos esses movimentos físicos, eles fazem parte do quê? Da construção de sinapses, de circuitos neurais na cabeça do teu filho, para que quando ele comece a aprender a ler e escrever, esses circuitos estejam prontos. Imagina que o cérebro do seu filho é uma mata. Essas brincadeiras vai fazendo trilhas no meio dessa mata. Quando ele começa a aprender a ler e escrever, essas trilhas elas já estão meio que prontas. É a base para ele começar a construir a estrada do conhecimento. Por isso que é muito importante. Então, crianças de apartamento, crianças que ficam muito tempo em tela, elas também têm uma tendência a ter prejuízo em aprendizado. Por quê? Porque a tela ela não desafia o corpo, ela não matura a coordenação motora da criança. Eu dei aula na escola do meu filho durante 1 ano e meio de dança, dei aula de dança. E eu não entendia o porquê que eu fazia aquilo, porque a diretora olhou para mim e falou, eu gosto do jeito que você dá aula, porque ela via por vídeos, né, que eu dava aula em outro lugar, dava aula para adolescente, para adulto. Ela falou, mas eu gosto do seu estilo, você não pode dar aula aqui para mim, para os meus pequenos? Eu falei, gente, eu não tenho técnica com criança, né, só que intuitivamente eu dava aula e a diretora amava, os alunos amavam, mas eu ficava muito frustrada porque para mim eu não via evolução, porque na minha cabeça de adulto eu focava no quê? Eu focava na técnica, eu focava no movimento, eu focava no estilo, eu focava em várias coisas, menos no importante, que era o quê? O movimento do corpo, a forma de brincadeira, para que eles se desenvolvessem. Só que enquanto eu comecei a dar aula ali com as crianças, eu comecei a observar, então, vamos supor, a minha turma, eram 2 períodos de aula. A primeira turma tinha 12 crianças. Dessas 12 crianças, 4 ficavam sentadas na frente do espelho, não queriam fazer nada. 4 ficavam correndo aleatoriamente e 4 queriam participar, né? Era assim, mais ou menos assim a dinâmica. Então, eu como mãe, né, de alguém ali da escola, eu falei, eu não posso pirar, não posso gritar, colocar essas crianças de soldadinho, porque eu sou mãe de uma criança pequena, não dá para fazer isso com criança pequena, né? Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar o foda-se e eu vou dar aula para quem estiver interessado. Então, eu fazia os jogos, né, as brincadeiras ali de dança, com aqueles 4 que estavam interessados. Para minha surpresa, nas primeiras semanas, aqueles 4 que brincavam comigo, que estavam ali na aula participando, eles ficavam tipo 5, 6, 7 minutos fazendo a aula. Daqui a pouco eles cansavam, o que eles faziam? Eles sentavam. Aí aqueles que estavam sentados vinham participar ou começavam a correr. Então eu notei que a criança ela tinha um rodízio. De uma forma ou de outra, em 40 minutos de aula de dança, todos iam participar de alguma forma do processo de movimento, seja correndo por si só,
que eu também não impedia, eu deixava eles correrem. Então eu estava dando aula, uns prestando atenção, outros correndo, outros sentados olhando. E eles iam fazendo esse rodízio. Então aquilo ali me intrigou e eu comecei a querer estudar, saber por que isso acontecia e qual que era a função disso. Quando eu já saí da escola, 1 ano e meio depois, aí eu comecei a me interessar por pedagogia, comecei a me interessar por várias coisas, vários assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil, foi que eu fui entender que isso faz parte da criança. Ela tem uma atenção muito curta, ela precisa do movimento, mas depois ela cansa, depois ela troca. Então, como eu não me opunha, ou eu não dava aula de balé clássico, como todas as escolinhas têm, a professora me amava, a diretora me amava e os alunos também. Por quê? Porque eu deixava ele solto dentro da atividade de dança e mesmo assim apresentava o conceito de dança para eles. Resultado da ópera. No final do ano eu me surpreendi porque nós fizemos uma apresentação na formatura. Pasmem, todos os alunos participaram e geralmente, né, se você lida com crianças, sabe que sempre tem um contingente aí de crianças que eles não participam de nada, mas todos participaram com guarda-chuva, foi super legal. E no final de tudo, quando eu já tinha falado, não vou mais dar aula, que foi que eu fui entender. Então você que é mãe, você que é pai, entenda que o seu filho ele tem um período de maturação. Beleza. Deu o período de maturação, você notou alguma dificuldade? Vai num pediatra e pede o encaminhamento, seja pelo SUS, às vezes até a escola, se a escola do seu filho for pública, ela vai dar encaminhamento para algum órgão que faz essa triagem de forma gratuita, seja a PAI, seja a Sorri, enfim, sempre tem, nas cidades tem algum órgão que vai te auxiliar, ou até mesmo para o SUS, tá? Então, se você tiver condições, já entenda que você vai precisar passar por uma junta de profissionais. Na PAI, o meu filho passou por psicólogo, psicopedagogo, não, psicólogo, TO, se você não sabe, não consigo lembrar agora o que é TO. Trabalho ocupacional? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. TO passou pela fisioterapeuta, pelo psicólogo, pelo fono, é uma junta. Então eles vão fazendo investigações, né, sobre a criança, como ela nasceu, como foi a gestação, como ela se desenvolveu, quando ela falou, quando ela andou. Você vai precisar passar o seu filho por uma neuropsicóloga, porque a neuropsicóloga ela vai aplicar várias atividades, vários exercícios para avaliar atenção, avaliar motricidade, avaliar um monte de coisa que eu não sei, porque eu não sou psicóloga, sou terapeuta, mas não sou psicóloga. E por fim, quem fecha o laudo é um neurologista, tá? Então você vai precisar pelo menos disso daí. E como sempre, né, o avião passa nos meus vídeos. Gente, é incrível. Toda vez tem um avião, tem um helicóptero. Então, você mãe de uma criança que você suspeita que ela tenha algum laudo, você já vai se preparando emocionalmente para isso. E entenda, se você quiser ajudar o seu filho, você vai ter que desprender de tempo. Tempo para estar com ele nas atividades escolares, tempo para levar nas terapias, tempo para levar no médico, paciência para fazer exame, porque provavelmente os médicos vão pedir exame de sangue, vai pedir exame eletroencefalograma, vai pedir exames auditivos. Algumas crianças, se a sua criança ela já tiver uma tendência, você vê que ela tem uma dificuldade maior, exame de audiometria, tem um exame que meu filho fez, ele fez em 2 horas, mas tem criança que leva 3 dias para fazer esse exame, tá? É um exame chato, porque coloca fone e assopra e fala alto e fala baixo, a fono repete palavras, pede para ele repetir, várias coisas. É muito exame, mas tem que passar. Por quê? Lá na frente, quando o seu filho estiver grande, porque muitas vezes a mãe, qual que é o maior medo? Será que meu filho vai se desenvolver? Será que meu filho vai casar? Será que meu filho vai trabalhar? Será que meu filho vai ser independente? Vai ser autônomo? Entenda que se tudo der certo, você morre antes do seu filho. E que filho você vai deixar para o mundo? Então, é a sua responsabilidade hoje, o seu filho pequeno,
você direcionar ele da melhor forma. E outra coisa, você que é mãe, não fica pilhada querendo colocar o teu filho num padrão. Por quê? Foca naquilo que o seu filho é bom. Um exemplo, o meu filho ele é bom em desenho, ele é bom em animação, é isso que interessa para ele. Nesse momento da vida, eu não quero nem saber se ele vai trabalhar com isso o resto da vida, mas eu direciono ele para que ele desenvolva essa área. Por quê? Porque é uma área que dá prazer para ele. E eu estou muito feliz porque nas últimas semanas ele tem adicionado textos às animações que ele faz. Coisa que jamais ele pensava em fazer, né? Então, e se você está achando aí que é um problema, ter um filho disléxico, ter um filho com laudo, grandes nomes da ciência, do empreendedorismo mundial, de vários artistas famosos, eles têm laudo, tá? Então, não é questão assim, meu filho tem laudo e minha vida está perdida. Não, você só vai, uma criança neuroatípica, você só vai direcionar ela para outras coisas. Hoje, graças a Deus, nós entendemos que tem pelo menos 12 inteligências. Então, olha aí, procura no YouTube as 12 inteligências, as 12 áreas de inteligência, se encaixe nessas 12 áreas e olhe para o teu filho e vê, e já vai conseguir avaliar que tipo de inteligência o teu filho tem. Direciona ele para aquilo que ele é bom. Não adianta direcionar ele para aquilo que ele não é bom. A criança não gosta de matemática. Você acha que a criança tem que ser engenheiro, que ele tem que ser isso? Para de pensar dessa forma. Direciona ele para aquilo que ele é bom, investe, que você vai ver que no futuro você vai colher frutos. E é isso aí. Te espero no próximo vídeo. Se você conhece alguma mãe que está nessa saga, compartilha com ela esse vídeo, compartilha com ela a playlist e dá uma sapeada aí no canal. Dá um like, deixa um like para me ajudar, né? Que eu tô aqui dividindo com vocês. Eu demorei muito para abrir essa história, porque ficava naquela, né, de será que é, será que não é, será que é, será que não é. Só que agora eu estou na busca do laudo e nós vamos ainda saber o desfecho, porque eu ainda não cheguei no final. Ainda falta uma certa caminhada. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.